Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui então uma live com o professor Dr. Rafael Alves de Souza. Ele que foi revisor da NBR 6118 sobre como controlar flechas e fissuras em projetos estruturais. Então, se você quer assistir a live, você que está vendo no feed, clica aqui no link do IGTV que vai aparecer daqui a pouco, que a gente vai assistir ela completa. Agora eu vou cumprimentar o pessoal que está entrando aqui, pessoal que teve a oportunidade de fazer as perguntas ao vivo. Olha aí o Fernando, Engenharia de Estruturas, legal, beleza. Anderson Anaya, Camila, olha o pessoal entrando. O professor Rafael já está no jeito aqui. O engenheiro Renan Borges nos acompanhando, o Caio que mandou dúvidas para nós lá. Já o professor Rafael vai entrar aqui para falar um pouquinho então sobre como controlar flechas e fissuras em projetos estruturais. Isso é uma live bem bacana aí, que ele vai abordar muito tema sobre a parte de estruturas. Então, se você que é engenheiro de estruturas, você que trabalha com execução de obras, você tem que saber sobre como controlar flechas e fissuras. Se você também trabalha com laudos periciais, né, muitas vezes nós nos deparamos aí em alguns laudos que tem abertura de fissura em excesso, tem algumas flechas em excesso, então é importante aí fazer o controle mesmo no período de execução, e no período de vida útil da edificação. Legal? Eu vou colocar aqui então o professor Rafael. Vamos lá. Aguardando o professor Rafael entrar então. Opa! Bom, Thiago. Fala, professor Rafael, tudo beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá me ouvindo legal? Que esse fone aqui, acho que não tem microfone, tá pegando áudio direto do celular, mas tá ouvindo aí, né? Tá ótimo, dá para ouvir. Show de bola. Boa noite a todo mundo aí, pessoal. Valeu aí terem comparecido. Beleza, estamos com 26 pessoas. Pessoal, quem está na live aí, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo e manda para 3 amigos engenheiros aí, para dar uma força, para divulgar o trabalho. O professor Rafael tem uma mega experiência, ele vai se apresentar já já. Clica aqui no aviãozinho, manda para 3 amigos que a gente vai dominar tudo aí, beleza? Fala aí, professor Rafael, tudo certo? Tudo beleza, Thiago? Tudo tranquilo. Beleza. Bom, olha a Fabiana também entrando aí. E aí, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Conta para nós aí um pouquinho das suas experiências. Bom, eu sou engenheiro, né, de profissão. Na verdade, eu comecei na engenharia porque eu queria saber quanto que ia de armadura nas lajes, nas vigas, nos pilares, né? Então, as estruturas me chamou a atenção, principalmente concreto armado, desde do princípio. Já entrei no curso querendo saber concreto armado, né? Então, era o que realmente eu levava com muito afinco. E eu me formei aqui na Universidade Estadual de Maringá, né? Sou natural de Maringá mesmo. Mas quando eu era moleque, meu pai havia feito doutorado em Campinas, né, na Unicamp. E, pô, o nome da Unicamp sempre foi um nome muito forte, né? Cientificamente, a Unicamp é uma universidade fantástica. Meu pai tinha feito doutorado lá, a gente voltou aqui para Maringá, mas eu tinha um sonho de voltar para Campinas, né? Sou torcedor da Ponte Preta, acabei tendo essa escolha por time de futebol lá, então eu queria muito voltar para Campinas. Então, na sequência, eu voltei para Campinas fazer mestrado na Unicamp, e na sequência já embalei um doutorado na Escola Politécnica, né? E daí, no período da Politécnica, também fiz aí um doutorado de sanduíche na Universidade do Porto, que foi um período muito legal, trabalhando lá com o professor Joaquim Figueiras. E daí passei na Universidade de Maringá, voltei para cá como professor, né? Passei como professor, e depois do doutorado eu tinha uma vontade de ter uma experiência fora do país. E aí acabei fazendo um pós-doc na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, lá com o professor Kushpa, que foi super bacana, super legal, uma baita experiência fantástica, né? O cara foi orientado no Michael Collins, né? Então, parte desse isolamento que tem de mais avançado, eu tive a oportunidade de pegar lá junto com o Kushma, que foi orientado direto do Michael Collins. E daí voltei, um tempo depois acabei indo fazer
uns cursos de curta duração, né, na Suíça e na Holanda, com o professor Muntoni, depois com o professor Pierre Rogembourg, e um pouco mais tarde, lá por volta de 2015, fui para a Universidade de Amherst, lá em Massachusetts, fui estudar um pouquinho mais. Nesse período aí, basicamente, CAPES, CNPq, FAPESP, Fundação Araucária, me ajudaram muito, me patrocinaram, né? Mas muitas vezes, em ocasiões, principalmente na última abordagem aí, na última incursão lá para os Estados Unidos, o Brasil já estava numa crise de investimento no campo científico, né? E eu investi grana do próprio bolso mesmo para estudar. Então, é o que eu falo para todo mundo, cara. Meter dinheiro para estudar, para saber mais, para deter o conhecimento, é sempre um dinheiro que de alguma maneira vai te voltar no futuro, sabe? Então, são investimentos que eu fiz de tempo, de dinheiro, e foi uma experiência marcante para minha família, principalmente, que foram comigo nas duas últimas oportunidades. Quando eu fui para a Suíça, por exemplo, o Gabriel, que é meu primeiro filho, tinha 1 mês de idade, né? E a última vez que eu fui para os Estados Unidos, para Amherst, em Massachusetts, o Tiago, que é o seu xará e meu filho mais novo, na época ele tinha 1 aninho. A primeira palavra que ele falou foi ok, guys. Passavam 8 horas por dia lá na escolinha. Então foi uma experiência para a família muito boa, né? Mas eu tive que custear do meu bolso essa última viagem, né? O CNPq aprovou o projeto, mas não tinha mais grana para pesquisa, para ciência. Eu falei, quer saber, cara? Eu tinha recurso da minha própria empresa, né? Tem uma empresa de engenharia. Peguei a grana e falei, vamos embora, cara, vamos embora, porque experiência de vida e conhecimento, ter a oportunidade de aprender coisas novas é sempre um belíssimo investimento. E foi isso que eu fiz. Caí para lá, estudar um pouco de terremoto, foi muito bacana. Cargas dinâmicas, legal, hein? Legal. Lá foi bacana, cara. A gente vê muita parte de. Eu continuei trabalhando com o método dos elementos finitos e também com o método das bielas, né, que é a minha especialidade. Aham. E como eu estava por lá e tinha bastante oportunidade da parte de sismo, apesar de Massachusetts não ser uma região tradicionalmente com sismo, né? Aham. Tinha muita bibliografia, tinha muita possibilidade de troca de ideia, então acabei também incrementando, além do método das bielas, um estudo aí também da parte de sismos, né? Foi bem Aham. interessante, porque para sismos, cara, eu falo, aqui a gente mora no céu, né? Aqui a gente está preocupado com flecha e fissura, putz, é problema tranquilo. Lá os caras, para poder encarar sismo, cara, você tem que manjar de equações diferenciais, vibrações, frequência, mecânica das estruturas, né? O negócio é pesado, né? Então aqui para a gente matar flecha e fissura, que digamos é uma parte um pouco mais complicada, mas que com um pouco mais de experiência você começa a se ligar como funciona, né? Eu acho que a gente realmente se encontra para projetar estruturas numa posição muito privilegiada ao redor do mundo, apesar de que aquele negócio que eu sempre gosto de falar, né? Quando você pergunta para a pessoa sobre probabilidade, todo mundo acha que vai ganhar na loteria, né? Mas o brasileiro acha que nunca vai bater um terremoto aqui, né? Então, É, né? É aquele recente negócio. Então, casos aí na Bahia, ali, né? De pequenos movimentos sísmicos, né? Então, é interessante, porque o Brasil, apesar de ter uma faixa central que, a princípio, teria aí uma possibilidade remota de aparecimento de terremotos, se você observar historicamente, foi justamente nessa faixa que apareceram aí as piores vibrações, né, os piores registros de sismo, né? Então, quem garante? A natureza, meu amigo, a natureza tem vontade própria, tá entendendo? Tem. Então, E a gente tem que quem trabalhar sabe para se prevenir. Exato. Então, quem sabe de alguns dias, né? Por exemplo, antigamente, o pessoal que mora aí em Fortaleza, de mencionar para si, parecia uma coisa absurda. Hoje, para eles, já é uma coisa recorrente, né? Então, quem Aham. sabe não seja recorrente daqui a um tempo para quem mora aí no São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? Minas Gerais. Você vê, Goiás bateu lá, já bateu alguns sismos interessantes, né? É que bate no meio do nada, né? Então, assim, normalmente Aham. os impactos, né, as danificações são pequenas, porque você bater num centro maior, dependendo da situação, já pode começar a aparecer algum estrago, porque nossas estruturas não estão preparadas para isso, né? Em muitos casos o vento acaba cobrindo, né? Mas nós não temos detalhamentos especiais de nós, por exemplo, como normalmente é exigido para esse tipo de situação, né? Ô, Rafa, você entrou no assunto aí do pós-doc lá nos Estados Unidos. Teve até um caso, não estava muito aí no script, mas vou te perguntar.
a respeito do cassino lá, que você trabalhou, o laudo do cassino lá. Conta pra gente um pouquinho dessa história que é bem bacana. Cara, essas coisas são malucas, né? Na verdade, foi a primeira vez nos Estados Unidos em 2006. Aí faltava mais ou menos uns 2 meses para eu voltar embora. Aí o professor Kushman chegou lá e falou: Cara, nós estamos aqui com um problemão, que é um cassino que caiu já faz aí uns 2 anos lá em Atlantic City, né, em New Jersey. E os caras fizeram uma análise lá com o Diana e a gente precisa dar uma olhada. E acontece que o único cara que manja Diana aqui na universidade é você. Ou seja, tinha aprendido Diana lá em Portugal, né? E fui para os Estados Unidos já sabendo Diana, Já é um mas lá eu software, comecei a né? mexer no Athena, é um software. E eu sabia mexer no Diana, né? E aí ele falou: Cara, você é o único cara da universidade que sabe mexer nesse programa. Você não dá uma força pra gente, ajuda a gente a escrever esse laudo, porque o problema tinha a seguradora da parte do calculista, da parte do executor, e foi para a universidade meio que para ajudar na perícia, para ver de quem era a parcela de culpa, né? E aí o Aham. professor Kushman me chamou e falou: Só que só tem um problema, cara. Vamos conseguir pagar US$ 150 por hora para você, né? Cara, eu já estava feliz de participar de graça, os caras me pagaram US$ 150, né? Então Aham. foi uma experiência fantástica. Aí debulhei naquele negócio, estudava dia e noite aquilo, quantificando a armadura, força cortante, vendo capacidade de seção e tudo mais. Mas na época que a gente está trabalhando no negócio, a gente nem se liga, né? Eu fiz as situações lá, abri o programa, vimos resultados, discutimos, escrevemos laudo e tudo mais, depois eu vim embora, eles mandaram para frente. Cara, quase uma década depois, tempos atrás, fui dar uma palestra aí numa universidade, e eu falei: Pô, fiz aquele caso. Aí eu fui reestudar o caso que eu tinha feito há 10 anos atrás, e aí descobri que esse caso é até hoje, nos Estados Unidos, o caso que mais pagou indenização de toda a história dos Estados Unidos, cara. Né? Então, assim, foram vários trabalhadores que foram vitimados, né? Então, as empresas envolvidas foram penalizadas lá em milhões de dólares, né? Assim, é a indenização mais alta que saiu até hoje nos Ai, Estados que Unidos. E se o história. pessoal encontrar aí, procurar aí na rede aí, o pessoal consegue ver lá as cifras lá, não lembro de cabeça, mas era um número realmente muito exorbitante. No fundo é pequeno, né? Porque nada paga aquelas vidas, né, que se foram, né? Não tem dinheiro que pague isso daí, né? Mas então, Esse, você vê, eu não sabia que o negócio era tão grande, né? Que a situação realmente foi realmente um acidente, foi um dos maiores acidentes ocorridos nos Estados Unidos com construtor. A gente teve agora a queda do hotel, né, que estavam fazendo agora, tempos atrás, do Hard Rock Café, né? Caiu recentemente, eles estavam no meio da construção e também caiu, né? Mas aparentemente lá não teve, assim, tantas vítimas tantos como teve impactos. nesse um de Atlantic City, né? Do Aham. Cassino Tropicana. Então foi uma experiência que, para mim, além de aprender muita coisa, né, poder colocar em prática uma série de conceitos de mecânica computacional e também de cálculo estrutural, né, e foi, na verdade, eu já tinha trabalhado com algumas coisas, mas para mim foi determinante para poder pegar uma cancha e ver como que os americanos pensam, apesar do meu orientador, o Kushman, ser canadense, né? Ver como que Aham. eles pensam, como que eles abordam. E aí tem uma diferença muito legal que eu queria deixar registrada aqui, publicamente. Se Ah, você entrar num órgão do governo chamado OSHA, OSHA, você encontra os laudos da queda do Cassino Tropicana gratuitamente para você estudar. Tempos atrás teve um colapso de uma laje alveolar em Erechim e, adivinhem vocês, para eu poder ter acesso a esse laudo, para escrever trabalhos que vão evitar a ocorrência de novas lajes alveolares, o Estado, né, me cobrou, pediu, para ter acesso ao documento, uma taxa de R$ 650. ô louco. Quer dizer, como que dá para a gente ir para frente, né, desse jeito? Então, quer dizer, o cara é investigador, o cara está correlacionando, eu correlacionei um grande número de acidentes, eu queria, na verdade, ver se tinha correlação com os dados que eu tenho, que tem grandes indícios, e eu Aham. tenho que comprar, literalmente, tenho que comprar o material para ter acesso, para ver se aquele dado que tem lá enquadra no que eu já levantei de outros dados. Né? Enquanto nos Estados Unidos tem um órgão que está lá, está aberto, ó, você pode entrar, Aham. pode ver, entra lá, OSHA, OSHA, você entra e vai ter não só do Cassino Tropicana, mas uma infinidade de outros acidentes que aconteceram e está lá disponível para quem quiser, poxa. Né? Então, assim, Legal. os acidentes estruturais são
uma oportunidade única para a gente melhorar as nossas normas técnicas, né? Mas, infelizmente, no Brasil é isso, né? O cara não te manda um PDF, não deixa um PDF, você tem que pagar R$ 650 para tirarem uma cópia. Isso, evidentemente, depois que o delegado autorizar, né? Se ele não autorizar também, você não tem nem acesso. Enquanto isso, mais lares vão continuar caindo, mais pessoas vão continuar morrendo, né? Porque, infelizmente, a gente já tem que pagar tanta coisa, né? Agora, pagar para isso também aí é complicado, né? E aí eu vejo até uma sacada legal que você comentou, né? Da questão do conhecimento, porque você era o único nos Estados Unidos em uma universidade que conhecia o software Udiana, né? Exato, cara. Tem a oportunidade de trabalhar no caso que virou o caso mais importante, de maior indenização da história dos Estados Unidos, porque você tinha conhecimento. Você não tinha nem ideia de que esse pequeno conhecimento, esse grande conhecimento ia te levar num negócio gigantesco, né? Como então, e minha atividade era treta, porque o meu papel era conferir o modelo do Diana, que havia sido feito e conferido também por um pessoal consultor deles, que nada mais era do que a própria empresa Diana que desenvolveu, a TNO, né, que desenvolveu o software Diana. Então, eu tinha que pegar o modelo dos próprios caras que desenvolveram o software e ver, né, exatamente. Então, foi uma coisa muito louca, foi briga grande. Felizmente, eu acabei descobrindo algumas inconsistências no modelo, e aí deu uma briguinha boa. Mas lá, na verdade, assim, a coisa já estava meio que decidida, porque como você tem as seguradoras, tanto do pessoal de projeto quanto de campo, ele já sabia que tinha culpa no cartório. A briga agora é o seguinte, bom, quanto que vai pagar cada um? Então, se você achasse um errinho que ia mais para o outro, pô, já era alguns milhões de dólares que já ia para o outro, entendeu? Então, a briga era essa. Então, assim, os caras falaram, não, se tivesse sido executado como a gente falou, não teria dado problema. Aí o outro, não. O projeto estava ruim. Se eu não tivesse arrumado, já tinha caído de cara. Então, a gente estava em cima desse tipo de situação para poder, então, fomentar o juiz, para ele poder tomar a decisão e fazer essa difícil tarefa de quantificar as culpas das partes, né? Então, isso daí realmente é bem complexo. O Machado perguntou aqui sobre uma laje alveolar, mas daqui a pouco, mais para frente, a gente entra no assunto, porque a gente já falou bastante aqui de alguns cases do professor. Infelizmente, aqui no Instagram a gente tem só 1 hora para falar, mas então vamos seguir para frente aí, que o tema de hoje é falar sobre flecha e fissura. Só que antes da gente entrar no tema, eu queria avisar o pessoal aí que quem ficar até o final da live, lá no finalzinho mesmo, a gente vai dar um presente bem legal. E se a live bater aí 70 visualizações, 70 pessoas simultâneas, eu libero um segundo presente sensacional. Então, faz o que eu falei, clica aqui no aviãozinho, manda aí para 3 amigos para a gente liberar o segundo presente, que vai ser bem bacana. Beleza? Bom, para a gente falar aqui, então, um pouquinho sobre flechas e fissuras, a gente dividiu o tema mais ou menos em 3 vertentes, tá? Da situação inicial, situação de projeto, né? Eu tô lá, finalizei o projeto, cheguei na verificação ALS, do estado dos limites de serviço, e percebi que as flechas e as fissuras não passaram. Elas estão acima do limite da norma. O que eu faço? Em situação 2, em construção. Eu estou executando uma obra e faço um cálculo rápido ali, e percebo que flecha não vai passar. O que eu faço nessa situação? E a terceira situação é durante a vida útil. Eu estou fazendo um laudo, uma consultoria, e percebo ali também que há um excesso de fissuração em algumas peças, há excesso de flecha em viga. O que eu posso fazer para controlar isso daí? Então, professor Rafael, começando aí, quais são as formas básicas para controle de flecha e fissura partindo da situação 1 e 2? Dá para misturar um pouquinho aí de projeto e construção. Tá, vamos começar então aí pelo projeto, né? O projeto, primeira coisa, tem que ter feeling na hora de fazer o lançamento estrutural, né? O lançamento estrutural, junto com o pré-dimensionamento, eles são fundamentais para você poder ter um bom desempenho em serviço. Então, flechas e fissuras, normalmente nós estamos preocupados com a situação de serviço, ou seja, cargas que vão atuar no nosso dia a dia
Vão estar lá, o dia a dia, diferente do dimensionamento que você prevê o estado limite último, ou seja, qual que é a probabilidade de acontecer um estado limite último? É muito pequena. Agora, flash e fissura corresponde a estações de serviço para determinados carregamentos que vão atuar a maior parte do tempo na estrutura. Então, se você tem uma boa cancha para fazer uma boa concepção estrutural e um pré-dimensionamento apropriado, eu sou do ponto de vista que dificilmente você vai ter problemas com flechas e fissuras, tá? Então, o grande problema de flecha e fissura que eu vejo muitas vezes decorre da inexperiência, né, durante o lançamento estrutural, da falta de fazer uma compatibilização dos vãos que você tem com a altura útil da viga, tá? Das peças, das lajes, enfim. Basta a gente pensar o seguinte: se você observar, ler pela 6118, ela deixa bem claro o seguinte: olha, o cálculo de flecha e o cálculo de abertura de fissuras não são precisos, tá? Não dá para você ter precisão com os procedimentos atuais que são descritos pela 6118, e nem vai ter no futuro se tiver uma metodologia que seja mais avançada, tá? É difícil. O grau de variabilidade dos parâmetros que influenciam ali é muito grande, tá? Então não tem como você ter precisão nisso. Por isso eu acho até legal uma abordagem dos americanos. Os americanos, eles falam o seguinte: olha, determinado tipo de estrutura, se não for ter influência, por exemplo, em acessórios, ou, sei lá, vamos pôr aí, divisórias que vão ser construídas debaixo de uma determinada laje ou de uma viga, que não vai ter esse tipo de situação, desde que você tenha uma relação L sobre H menor do que tanto, ou na faixa de tanto, você não precisa nem verificar flecha. Tá? Então, uma abordagem muito mais racional, né? O cara, ele olha assim: não, ó, se você tiver aí numa relação L sobre 15, 16, para esse caso em específico, você não vai ter nada embaixo, não precisa nem conferir flecha, manda o pau que vai. Então, os americanos, do ponto de vista de flecha, têm essa abordagem um pouco mais simplificada, porque, poxa, se você não tem precisão, você imagina só o camarada ficar calculando lá inércia no estádio 2, de uma seção duplamente armada, para conseguir calcular uma rigidez equivalente, para jogar na fórmula de Branson, para poder obter uma obtenção de uma flecha imediata, e depois ele ainda tem que jogar o coeficiente alfa-F na parcela de cargas permanentes, para ter uma estimativa da flecha a longo prazo. Quer dizer, você tem um procedimento, muitas vezes, complexo, que ainda não te garante que a flecha será respeitada, né? Então, o ponto de vista americano de limitar a uma certa esbeltez, L sobre H, é interessante, porque você manteve nessa linha, beleza, tora o pau. O problema é que nem sempre vai dar certo essa situação, né? A gente precisa muitas vezes também fazer peças mais leves e aí acaba estourando os limites da CEI e não dá muito certo. Na fissura, do mesmo jeito. A fissura aqui, o Brasil é louco, né? Porque, diferentemente da norma americana que vem comentada, a norma brasileira não vem comentada. Então, isso causa muita confusão. O camarada vai lá e calcula a abertura de fissura. Tem duas expressões. Aí uma ele calcula 0,5, a outra ele calcula 0,2. Aí a norma manda ele pegar 0,2. Aí ele fala: então se o meu 0,2 é menor que o 0,4, que é o limite para classe de agressividade ambiental tipo 1, então tá ok. Tá, mas e o 0,5 milímetros que ficou acima? Como que fica? Então, assim, garanto que 99% das pessoas têm essa dúvida. Então, seria muito mais simples se a norma, por exemplo, desmembrasse essas duas equações em equações que levassem em conta a taxa de armadura da região crítica, tá? Porque, na verdade, ali você tem duas teorias envolvidas. Aquela expressãozinha que você tem lá, um mais 45, alguma coisa, ρi, 4 por ρi mais 45, aquela expressão do 45, aquilo é uma teoria que a gente chama de teoria básica de fissuração, tá? E aquela outra expressão, a anterior, leva uma fissuração sistemática, tá? E a primeira equação, ela é o que a gente chama de fissuração assistemática. Então, o que acontece? Na verdade, são duas teorias diferentes juntadas numa mesma equação, numa mesma verificação. Só que, na verdade, normativamente, a que dá maior, ela é considerada absurda, então ela não valeria. Por isso que você joga o maior número fora. Tá? Então, não, faz duas verificações, mas causa confusão, porque ela dá um número maior, você tem que adotar o menor, ninguém sabe o que é o menor. Então, seria melhor assim, se você tiver taxa de armadura tanto, usa essa expressão. Se você tem taxa menor do que isso, usa essa outra expressão. Aí ficaria mais simples, tá? Seria mais simples de verificar isso daí.
Os americanos acabam tendo também um procedimento também um pouco mais rápido. Vamos lembrar o seguinte, flecha também os americanos, quando tem que verificar, também utilizam Branson, que nem a norma brasileira, tá? Agora, para calcular a abertura de fissura, o procedimento é bem mais simples, tá? Existe uma formulinha bem mais rápida, eu até inclusive, utilizo ela, sai bem mais rápido para você fazer nível de pré-dimensionamento, porque, veja bem, normalmente ninguém faz no pré-dimensionamento uma avaliação de flecha e fissura, né? O cara calcula, quantifica a armadura, mas ninguém calcula, porque, pô, o cara vai lá calcular a inércia estádio 2, seção duplamente armada, abertura de fissura, calcular a tensão da armadura para estádio 2, quer dizer, tem muita conta ali que foge do trivial para a galera e que acaba complicando. Então, do ponto de vista de fissuração, a norma americana, você pode dar um chute, vamos pôr o seguinte, como que você poderia chutar uma tensão na armadura lá no estádio 2? Para fazer uma conta rápida. Chuta aí 2/3 da tensão de escoamento. Pronto, você já tem uma boa estimativa para a tensão no estádio 2. Tá? Mas a expressão deles é mais simples. Então, ter essa tensão, você joga e já consegue ter uma ideia. Tá? Depois você faz os cálculos mais complexos. Então, muitas vezes eu utilizo essa metodologia. Eu faço algumas contas por outras normas, né? Equações mais simples que vão me conduzir a uma estimativa. Porque já que a 6118 não me garante a precisão, por que eu vou, então, calcular uma série de parâmetros complexos, sendo que é estimado, que vai ser uma estimativa? Então, eu uso fórmulas mais simples que são capazes de me dar números que vão se aproximar daqueles números que a 6118 me dá, só que por um caminho um pouco mais longo, tá? Então, eu gosto de fazer isso para verificar as minhas situações. Então, vamos pensar o seguinte, na questão de projeto. Deu errado, você não está passando flecha, não está passando fissura. Vamos pensar o caso da flecha primeiro. Não passou a flecha, o que você pode pensar em fazer? A primeira reação de todo mundo é tentar aumentar a altura da viga, né? Mas conforme você aumenta a altura da viga, você começa a aumentar o peso próprio. E aumentando o peso próprio, você aumenta a parcela de carga permanente. E aí, com a fluência, pode ser que você fique numa situação que não vai passar a longo prazo e que a tua flecha vai cair num loop e você não consegue resolver. Aí, muitas vezes, você pode ser obrigado a querer meter um pilar no meio da situação. Mas aí começa o quê? Atrito com os arquitetos, né? Atrito com o próprio proprietário e tudo mais, começa a dar problema. Então, também não é uma boa solução. O que você pode fazer seria aumentar a armadura positiva, seria uma boa alternativa, e também a armadura negativa, principalmente se você tiver com problema de flecha a longo prazo. Você lembra lá que na 6118 você tem uma expressãozinha que vai depender do tempo onde você quer saber o efeito da flecha a longo prazo e o tempo onde ela foi liberada. E aquele parâmetro ele tende aí a 2, né? Uma amplificação aí da flecha imediata multiplicado por 2. Então, se você aumenta a quantidade de armadura negativa, você também consegue reduzir essa flecha a longo prazo. Aumentar a largura não seria uma boa, aumentar o concreto também não é uma boa, porque você não vai concretar uma peça com uma viga única com concreto diferente. Você pode pensar na contraflecha. Contraflecha é uma situação legal, eu gosto bastante de contraflecha. Não está passando, você pode meter uma contraflecha. Porém, a contraflecha também tem que ser utilizada com moderação, né? Você não pode meter uma contraflecha que ultrapasse aí L250, L350, né? Tem que ser a ordem de grandeza da contraflecha, tem que ser da mesma ordem de grandeza da sua flecha normalmente, né? O limite tem que ser mais ou menos da mesma ordem. Então, você pode meter uma contraflecha. Ou ainda, você pode utilizar a proteção, né? Com a proteção você consegue, então, já de cara gerar essa contraflecha e quando ela entrar em serviço, você obtém o limite que você quer. Fissura. Como que você pode matar a situação de fissura? Não está passando? Diminui a bitola da barra. É uma boa. Né? A gente sabe que, normalmente, bitolas de maiores calibres produzem fissuras, menos fissuras, porém com fissuras de maiores aberturas. E bitolas de menor calibre e maior quantidade produzem menores fissuras. Então, uma alternativa não está passando fissura, reduz a bitola. Reduz a bitola. Aumenta a quantidade também de armadura, porque se você aumentar a quantidade de armadura, você tem uma tendência de diminuir a tensão na armadura e, consequentemente, você também vai aliviar a sua flecha. Aumentar a altura pode ser uma boa, mas duro que às vezes você passa na fissura e começa a dar problema em flecha, então também pode dar problema. Eu sou mais da opinião mesmo de você aumentar a quantidade de armadura e diminuir a bitola, tá? FCK, de novo, mesmo problema, você não vai concretar uma única viga porque está com problema de
de fissura. E aí a proteção, sem dúvida alguma, pode ser uma boa solução que pode pegar em simultâneo tanto a flecha quanto fissura, né? Eu gosto particularmente de aplicar proteção no... A proteção você tem o seguinte, você tem proteção completa, limitada e parcial. Eu gosto de usar limitada, porque na limitada, basicamente, você consegue o melhor custo-benefício para a tua peça. Eu, particularmente, não vejo muito sentido em utilizar uma proteção limitada. Parcial, desculpa, parcial. Porque a parcial, ela permite a abertura de fissura, sabe? Eu acho que se eu já estou utilizando proteção, poxa, eu já vou usar proteção para não ter fissura e flecha. Então, eu já parto de cara já para uma proteção limitada, tá? Então, na limitada, o que a gente tem que cumprir? Tem que cumprir o estado limite de descompressão para combinação quase permanente e o estado limite de formação de fissuras para combinação frequente. Ou seja, o que você garante? Garante que, no máximo, para combinação frequente, que é um carregamento e serviço um pouquinho maior, no máximo você vai ter uma tensão de tração que seja inferior à tensão de tração do concreto. Tá? Então, se você garante estado limite de formação de fissura para combinação frequente, tem uma tensãozinha de tração que o concreto absorve, é capaz de absorver. Ou seja, não vai abrir fissura, consequentemente você não tem que calcular a abertura de fissura. Tá? E outra, se você tiver na combinação quase permanente, a peça está toda comprimida, porque o estado limite de descompressão, ele leva a ter uma das bordas nula, né, da seção. Então, para combinação quase permanente, seção toda comprimida com no máximo uma borda nula. Ou seja, poxa, quando você tiver uma combinação rara, é que eventualmente vai abrir uma fissurinha lá que pode eventualmente ultrapassar. Mas foi embora a combinação rara, que vai atuar uma, duas vezes na estrutura, acabou, vai fechar a fissura de novo e já era, e você tá tranquilo. Agora, na proteção, você tem que ficar esperto também com a vibração, né? Vibração pode ser um probleminha que você pode encontrar aí em algumas lajes protendidas, principalmente se você não tiver alternância, né, de cargas variáveis, ou Mas isso pode causar problema. Né? Mas isso é mais em casos de estruturas maiores, né? Obras como viadutos, isso para obras residenciais. Em viaduto você tem o problema da fadiga também, né, que pode afligir, né, no caso da proteção você tem a fadiga, né, que seria uma situação. Agora, em edifícios, principalmente quando você tem um grande número de edifícios e você tem a ação do vento, né, então você está com a proteção jogando a carga para cima. Aí tem o vento que pode dar inversão, ele termina de jogar para cima. Então, se tiver baixa ocupação, digamos assim, né, o vento pode agir num sentido igual da proteção que você está aplicando. Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso para não gerar esse tipo de problema, né? Legal. Então, essa seria uma situação. Mas, enfim, a proteção seria uma bela mágica aí dentro desse cenário, né? Porque o concreto armado é maravilhoso, mas a questão de flecha e fissura é complicada, exige muito feeling, você tem que realmente sentir. E outra, dependendo do controle de concreto que a gente tem aqui, infelizmente é complicado. Não sei aí no resto do Brasil, mas as notícias que a gente tem é que você tem que pedir concreto C40 para chegar a concreto C30, né? Então, assim, é complicado. Então, já não é fácil, ainda o concreto vem para baixo, aí é complicado de você segurar a flecha e fissura. E ainda tem o toque, né? O cara olha aquela fissura a olho nu, teoricamente, a gente consegue ver fissuras aí 0,15 milímetros, mas tem aqueles perturbados que o cara vê lá, no olho nu, sabe Deus como, 0,1, 0,05, e o cara te liga, né? Ó, tô com uma fissura aqui, tô com medo. Você chega lá, um fio de cabelo que não aparece nem no fissurômetro, né? Uhum. Então é duro pra gente, né? Porque assim, você terminou de concretar, você já pode ter retração plástica, né? Posteriormente retração por secagem. A própria retração já é complicado de você segurar. Aí, mais uma vez, a proteção é legal, porque até em lajes de grande porte, com acima de 30, 40 metros, você meter um nível de proteção na faixa aí de 1 MPa, essas fissurinhas chatas de retração, que são difíceis de segurar, você também já consegue dar um sumicinho nelas, tá? Uhum. Então, eu acho que para flecha e fissura a proteção é legal. Agora é óbvio, não dá para a gente também ficar aplicando proteção em tudo, né? Não é em todo local que tem, não é todo projeto que demanda. Então você tem que vir trabalhando com as coisas em conjunto. Uhum. Já tem um projeto arquitetônico que favoreça um lançamento estrutural um pouco mais ousado, onde dê para você utilizar a proteção e tudo mais. Mas a grande verdade é que
tem muito projeto arquitetônico ruim, né? Que aí você tem que resolver metendo um monte de pilar mesmo, né? Então, eu uma vez peguei um projeto tão ruim, mas tão ruim, que, cara, era pilar para todo lado. Eu ia ver qual que era a influência de um pilar, dava lá 3 metros quadrados com um pilar, 1,5 m. Falei, rapaz do céu, tá muito ruim esse projeto. Aí comecei a pensar diferente. Falei, não, eu vou fazer o seguinte nesse projeto. Em vez de colocar pilar, eu vou tentar tirar o máximo. No final, lá, construí essa casa, acho que tinha uns 8 pilares só na obra. Aí fiz um monte de viga lá com 10, 11 metros de vão, deixava uns balanços, aí dava para fazer umas vigas invertidas e tal. Então a resposta do problema era ao contrário, eu tinha que vir eliminando pilar para poder usar vigas altas, para poder fazer, então, ter uma estrutura legal. Né? Mas a grande tendência que a gente tem é de sair metendo pilar para todo lado, né? Porque o projeto arquitetônico é muito ruim, não bate pavimento com pavimento nenhum, é bem complicado, né? Os arquitetônicos, né? Então é isso aí. Esse case aí é legal porque você vê a importância de você projetar com eficiência, né? Não é só chegar, colocar pilar para todo lado e acabou. É legal esse case que você fez o processo inverso, né? Com certeza a equipe de arquitetura aí do edifício ficou bem contente, né? Tem até um negócio que eu queria contar, que eu tenho um amigo, cara, não vou revelar, mas é um grande amigo meu, um dos melhores projetistas aqui do Paraná. Uma vez ele me contou uma história que eu não acreditei. Ele falou assim, eu calculo com concreto C20, escrevo na prancha C30 e ligo pro cara e falo, bicho, compra um C40 aí, compra um C40. E, cara, não deu outra. Ele pede C40, dá pau, aí o que era C40 vira um C20, mas como ele calculou no C20, o negócio acaba passando. Então, desse jeito. Eu não acreditava, até fazer um ultrassom nos pilares de um prédio que ele tinha calculado quando ele me contou essa história, sabe? Então, assim, desse jeito, é complicado. Não, concreto abaixo do FCK é bem comum aqui na nossa região. O Caio até comentou ali, pediu um tipo de concreto e virou até complicado. Estava conversando com um colega meu hoje e ele contou que ele pediu concreto FCK 25, chegou na obra, fez o primeiro corpo de prova lá com 3 dias, deu 2 MPa. Aí foi fazer o segundo, deu 7. Eu acho que daí o segundo foi com 14 dias. Aí depois de 28 dias, foi romper o último que tinha feito, deu... O que você faz? Teve que derrubar a viga. Teve que esperar, derrubou, teve que refazer, cara. É complicado. Ele falou, cara, nunca mais pego com essa concreteira. E falou assim, pra mim, nunca mais passa com ela, velho. É muito arriscado. Então, mas o cara ele vai lá, compra um concreto de C30 a R$270, R$250. Pô, tá pedindo para levar pau, cara, porque você compra concreto de uma concreteira que não tem poder aquisitivo, dá um pau no teu concreto, os caras não conseguem bancar a tua obra. Então você tem que pedir concreto de concreteira que tem poder de fogo, porque se der errado, os caras têm cacife para poder custear. Né? Então, assim, você contrata concreto de empresa, a empresa não tem nem bomba própria, né? Quer dizer, a chance de dar pau é grande, cara. E já que a gente entrou nesse assunto monetário, você tem algum parâmetro aí para falar para nós sobre a relação de valor do concreto protendido comparado ao concreto armado? Eu tenho alguns valores aí que eu mexia faz um tempinho que eu não dou uma atualizada, tá? Vou me arriscar a dizer aqui o seguinte, concreto armado, alguma coisa aí em torno de R$1.500 o metro cúbico, incorporando tudo, né? Agora o aço subiu um pouco, esse parâmetro deve ter aumentado um pouquinho mais aí, né? Mas vamos pôr aí, de 1.500 a 2.000 você faz o concreto armado. Eu chuto para vocês aí que de 2 a 2.500 você consegue fazer tanto o pré-moldado quanto o protendido, deve estar mais ou menos nessa faixa. Mas, em suma, eu colocaria aí uma economia na ordem aí, levando em consideração a esbeltez do protendido e tudo mais, economias na ordem de 15% a 20%. Claro que depende muito do arquitetônico e tudo mais, mas se for bem pensadinho, você consegue enxugar, porque você enxuga não só na questão do material, né, utilizando o protendido, você vai enxugar nas formas também, né, você faz uma laje lisa, você elimina toda a parte de formas, né, que é um dos insumos mais caros, é a parte de forma, né, a forma,
do global, aí a laje consome muito do custo da estrutura, né? E eliminando a grande parte das formas, das caixarias, você vai economizar uma grande parte aí do seu dinheiro. Então eu ponho aí em torno de 15% a 20% de economia se você utilizar o material, e dependendo da situação, a rapidez e outros custos que você vai reduzir, pode ir daí para mais até, né? Você reduz tanto por causa da altura, né? No caso de vigas, no caso de laje, né? Fundação, né, fica mais leve, a Fundação. rapidez, né, a precisão também dimensional também vai ser maior, né, a É, gente sabe aquele prédio que faz, você tem que vir chapando de massa 10, 15 centímetros, né, porque abriu a caixaria de uma viga, forma aquela barriga, já era, né. aham, Isso você já consegue controlar melhor, se utilizar laje lisa, você já controla isso daí melhor, né. aham. E aí também tem a questão das formas, né? Uma vez eu fiz um estudo numa obra minha, não era uma obra muito grande, mas o custo de forma chegou em quase 50% do valor da estrutura, né? Não Chega consegui, mesmo. a gente não conseguia reaproveitar muita coisa, que era muita peça diferente. Rapaz, deu quase 50% do custo, só de forma, né? É, caixaria de viga, né? Você gasta muito para É. caixaria de viga. Por isso que o sistema de pré-viga também é uma coisa legal, né? Você faz as Uhum. tuas pré-vigas, joga as pré-vigas sobre os teus pilares, aí combina isso daí, por exemplo, com uma laje nervurada ou uma laje lisa, vai jogando tudo por cima, você só vai fazer o assoalho. Então você não tem mais um recorte da forma para viga, ela já chega ali semi-pronta. E montar Aham. assoalho é rápido, né? Então você consegue fazer, ter um dinamismo aí, uma produtividade muito grande, né, com a utilização de pré-vigas, né? Claro que do ponto de vista de projeto, para nós fazer um projeto, já não sai tão automático, né? Você tem que ver viga por viga, tem que analisar lá os encavalamentos de armaduras, né? É um projeto mais moroso que você tem que pensar mais nas conexões, né? Mas depois de pronto, para quem vai produzir, pô, fica fantástico, né? Ô, Rafa, legal. E falando um pouquinho sobre o controle de flechas e fissuras para correção de estruturas ao longo da sua vida útil, né? Por exemplo, fui lá fazer um laudo, fui avaliar uma situação lá, fui chamado, cheguei lá, percebi que as vigas estão passando de flecha, está com uma certa abertura de fissura. O que dá para fazer nesses casos? Então, Tiago, essa pergunta é muito legal. A primeira coisa que eu faço é chegar na obra, ver encontrar uma viga que tenha uma fissura que seja fácil da gente perceber visualmente, ou seja, se estourar aí o L250, pode crer que você já está enxergando que vai ver a olho nu que ela realmente está embarrigada. Eu procuro saber o seguinte, bom, qual a idade da peça? Essa Uhum. informação é crucial, saber qual a idade da peça. Por quê? Se for uma peça mais nova, com 2 anos, ela ainda pode ter deformações adicionais decorrentes de fluência, né? Agora, se é uma peça aí com 5, 6, 7 anos, você já sabe que provavelmente aquela flecha que você está verificando no local, provavelmente é uma flecha estabilizada e que certamente não tem mais tendência de se propagar ainda mais. Então, saber a idade das tuas peças, eu julgo fundamental na tomada de decisão, né? Dependendo da situação, às vezes não compensa você querer intervir, né? Porque vamos pensar o seguinte: se o problema é flecha, você precisa modificar a inércia. Então, já vi várias situações, os caras, vão meter fibra de carbono. A fibra de carbono não aumenta a rigidez, não aumenta a resistência, mas não aumenta a rigidez. Então, você vai melhorar a, a deformabilidade da peça aumentando a rigidez. Como? Colando chapa de aço, perfil de aço, ou, eventualmente, metendo um pilar no meio, que muitas vezes o pessoal não gosta, mas em vários casos é o que resolve, é o que o bolso do cliente aguenta. Uhum. Ou uma proteção externa também é de uma boa escolha. Eu gosto muito da proteção externa, acho que é uma solução que, para vãos que, dependendo da situação, sujeitos a cargas não previstas e que podem também incorporar o problema de, de não ter uma resistência apropriada, eu acho que a proteção externa ela tem essa capacidade de resolver tanto a flecha como a resistência, né? E se eventualmente tem algumas aberturas de fissura, na hora que você mete a proteção também externa, ela também já vai fechar, né? É claro que nem sempre em campo as coisas funcionam
tão bem como no mundo dos livros, né? No mundo dos livros é um mundo romântico, tudo é legal, tudo dá certo, tudo funciona, né? Ninguém escreveu um livro de tudo que deu errado, né? É vontade de escrever um livro, tudo que deu errado. Aí você vai contando os casos que eventualmente não vão funcionar como os livros, né? Então, dependendo da situação, da tua estrutura, mesmo descarregando, pode ser que ela não volte para o local. Às vezes tem que macaquear ela, daí aplicar proteção, aí você solta o macaco, né? O macaco que eu digo é macaquear mesmo, colocar ela na posição no nível 0 ali, protende, aplica a proteção, depois solta, tira o macaco. Porque às vezes querer levantar ela do 0, às vezes ela não vai voltar, dependendo da situação, sabe? Então, é difícil da gente generalizar. Mas a proteção externa, seja ela com cordoalha, seja ela até com fibra de carbono, hoje tem vários materiais que você também pode utilizar, não precisa ser só proteção utilizando o aço, tá? Você pode ter proteção utilizando, por exemplo, fibra de carbono, já tem acontecido aí na prática. Fibra de vidro também o pessoal já está testando. Então tem várias situações bem legais aí que daria para fazer. Né? Mas a solução clássica de meter o pilar no meio também é o que salva, é o simples e salva. Né? Muitas vezes não tem jeito não, o cara não quer pagar, mete um pilar no meio sem dó mesmo e vambora. Né? O cara fazer o quê? É o que eu falo, tem situações que não tem jeito. A gente sabe, a gente que trabalha com engenharia, que os caras querem milagre, né? Uhum. Esses dias eu fiz aí uma viga protendida, arranquei 5 pilares de uma obra, vãos para ficar uma única viga protendida, ficou um espetáculo, né, a situação. Aí beleza, limparam os pilares do subsolo, aí em cima ficou livre, aí os caras vieram. Não, agora a gente quer construir em cima da viga aqui, vamos enfiar 4 pilares. Eu falei, estão de sacanagem comigo, né? Me estrepei lá para poder arrancar os pilares, bolar uma solução, tudo mais. Agora você fala que vai construir em cima da viga, carregando ela. Aí o cara, mas como que é a construção? Deixa eu ver. Aí o cara me chega com uma carga de 15 toneladas no meio do vão da viga protendida, que tem lá 9 metros de vão. Eu falei, cara, tá de sacanagem, isso não é real. Não, mas nós queremos fazer. Eu falei, bicho, o negócio é o seguinte, não dá para fazer. Não, mas nós vamos fazer e tal. Eu falei, então tá, tem que reforçar. Aí tem que reforçar com fibra de carbono. Aí nós fizemos um projeto, colocamos o filete, né, de fibra de carbono, o laminado de filete, que uma técnica que a gente chama Near Surface Mounted, ou Cut-In também, que você corta com a maquita, joga o filetezinho de fibra de carbono aderido com epóxi. Mete o epóxi, depois pressiona, ele colou, o negativo você resolve desse jeito. E o positivo vamos colocar laminado de fibra de carbono colado por baixo. Mas, cara, só de material para os caras, deu aí para reforçar essa viga, deu quase 20 pau, cara. Nossa. Pô, se os caras tivessem falado antes que ia nascer pilar no meio do vão, ou seja, planejamento, tinha feito a viga já, uma viga mais alta, com mais cordoalha, já tinha resolvido o problema. Então você imagina, você tem que reforçar uma viga nova que você acabou de fazer, protendida. Então assim, acontece essas coisas, né? Os vendedores de fibra ficam felizes da vida, né? Porque custa aí, essa fibra que eu comprei custa 150 pau o metro da fibra. Então, assim, fora o adesivo que você tem, então é uma fortuna para você poder realmente fazer reforço com fibra de carbono. Né? Então, no meu caso, teve que literalmente reforçar uma viga recém-construída para satisfazer os desejos lá dos contratantes para subir uma edificação nova. Gostaram tanto da viga, acharam que foi tão beleza, não, vamos construir em cima. Né? E os caras ficam bravos contigo. Teve até um caso muito... Esse caso eu tenho que contar, que é muito interessante. Os caras me ligaram e falaram, precisamos fazer o projeto aqui. Eu falei, tá bom, custa 5, sei lá. Aí os caras, não, tá muito caro. Sumiram, desapareceram, então os caras me ligaram, você precisa fazer o projeto aqui porque o cara não entregou. Eu falei assim, como assim o cara não entregou? Não, é porque os caras acharam que o teu preço estava muito caro, você falou que fazia por 5, teve um cara que fez por 1,5, mas não entregou nada, faz 2 semanas que está com ele e não entregou nada. Então assim, você veja, né? Agora você imagina o cara querer assumir uma bucha dessa, colocar uma construção em cima de uma viga protendida, que nem sabia o comportamento, não sabia o que tinha de armadura, porque graças a Deus que voltou para mim, né? Porque eu falei para os caras, bicho, sorte de vocês que vocês voltaram para cá, porque não ia passar, ou seja, o cara ia construir sem fazer reforço, nada, cara.
né? Ia dar É claro problema. que vai cair, às vezes não cai, né? A gente vê as favelas aí, né? Os caras fazem horrores aí, não cai, né? Mas, poxa, pô, se você pode fazer certo, a coisa certa, faça, né? Tem Porque que a hora fazer. que, como que diz, os astros não se alinharem direito lá, a coisa vai dar errada, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, né? Tem que tomar muito cuidado. Proteção não é uma coisa que faz e vai salvar tudo, né? Você É, a faz galera, ali e tem que analisar com calma. a galera acha aí que os programinhas fazem tudo, né? Não, não dá, cara. Proteção você faz é na mão, cara. Na mão. Você só entra no programa para conferir para ver se está certo. Tá claro que uma laje lisa com uma porrada de cordoalhas, hiperestaticidade comendo solta é outro papo. Mas, pô, você está na situação, mesmo hiperestático, de vigas, vigas hiperestáticas, onde a proteção gera o hiperestático, você tem que fazer na mão, tem que conferir, não tem jeito, não vai acreditar em programinha não, cara. Não Tem vai que acreditar em conferir. programinha, você vai entrar pelos canos, uma hora você entra pelos canos. Eu consigo pegar um programa de computador e mostrar o pau que vai dar. Eu mostro. Aqui, ó, tá aqui o programa, aqui o exemplo. Vamos rodar esse exemplo. Vai dar pau, cara. Uhum. Então, você tem que pensar o seguinte: o engenheiro, meu amigo, tem que saber calcular. Não interessa qual software que ele usa, ele tem que saber calcular. Assim como o engenheiro tem que saber desenhar. Essa encheção de saco, porque tem que saber BIM. Tem que saber BIM, meu amigo. Você tem que saber desenhar. O desenhar vem antes do AutoCAD, vem antes do BIM. E daqui 10 anos não tem mais BIM, vai ser outra coisa. Agora, se você não souber o desenho, acabou. Tá entendendo? Agora, Uhum. se você sabe desenhar, você pega no papel de pão, desenha, passa lá pro desenhista que sabe BIM, ou sabe, vai saber ainda o que vai vir, e fala, desenha isso, filho. O cara vai desenhar. Tá? Aham. Assim como o programa de computador também, ele tem que produzir o que você está esperando ele tem que jogar o Tem que que ser você está associado. esperando obter, né? E não o cara entrar no computador como um oráculo lá, falar, ó, meu oráculo, me diga aqui quanto será que vai dar de armadura, deslocamento. Não, cara, Uhum. tem que ser diferente, você tem que ter uma postura mais crítica em relação à máquina. Aham. Senão, estamos entrando numa fase aí muito perigosa aí com esse domínio das máquinas. Eu vejo, por exemplo, a mudança de perfil, né? Eu venho de uma época um pouco mais jovem, mas os caras que me antecederam no cálculo estrutural, pô, Uhum. eram caras que eram os melhores caras da sala, poxa. Né? Você tinha uma turma lá de 80, era um que ia para estrutura. Você falava, pô, vou para estrutura, porque o cara era no CDF, estudava, fazia conta, programava calculadora, entendeu? Era o cara que bagaçava. Hoje eu vejo Uhum. agora essa tendência de ter uma infinidade de pessoas indo para estruturas. Né? Não tem aptidão, entendeu? Não tem aptidão nenhuma para estruturas, fazendo estrutura porque tem um computador. Tira o computador do cara, o cara Não não é faz. engenheiro de estruturas. Aham. Tá? Ele é um apertador de botão de programa que faz estruturas. Ele Uhum. acha que sabe estrutura. Você tirar o programa, falar, ó, tá aqui uma viga, tá aqui um, né, como que funciona aqui? Acabou. Tá? Então, nós estamos entrando numa época muito perigosa. E os problemas só estão começando. Eu falo isso, eu dou consultorias, eu vejo o tipo de pergunta que me fazem. Tá? Uhum. Vocês já me abriram aqui uma situação de laje, sabe? Foi assim, eu olhei assim e falei, meu amigo do céu, sabe? Então, assim, tinha uma laje, uma situação de um sobrado para ser feito com lajes lisas, com uns balanços gigantescos, deformações incríveis, assim, né? Armadura de punção comendo solta e a gente percebia que a pessoa não tinha discernimento do que estava acontecendo, o que a máquina estava informando para ela, sabe? Então, muita Uhum. gente ainda acredita que fazer projeto é sair um desenho do computador. Então, se o computador lançou um desenho, mesmo com a tarja, ele tira a tarja e manda aquilo e acredita que aquilo vai para frente. Tá? Então, É. gente, ó, conselho que eu dou mesmo de coração. Duas coisas que eu tenho visto. Duas coisas que eu tenho visto como professor, como perito, como participante de consultorias em vários projetos, eu tenho visto muito. Engenheiro novo que não sabe calcular a mão, querer fazer computador, aceitar tudo computador, lança. E segundo, engenheiro velho que acha que já sabe tudo, no final da carreira, entrando em situações que não deveria entrar porque teve uma super confiança. Minha dica é, nunca menospreze uma estrutura, seja ela uma casinha de cachorro, seja ela um edifício de 30, 40 pavimentos. Toda estrutura merece respeito. Se você não respeitar a estrutura, ela vai te pegar, tá? Então tenha Uhum. sempre humildade com a estrutura, faça suas continhas de padaria na mão, verifique, porque olha só, eu tenho visto isso daí e realmente me acendeu um sinal de alerta muito grande para essas duas situações que eu tenho vivenciado aí
E não são fáceis, tá? Galera, a live tá muito boa, tem muito conteúdo de extrema qualidade aqui. Estão falando com um dos maiores nomes da engenharia do Brasil aí, mas pena que nós estamos chegando no final, né? Eu tinha até algumas dúvidas selecionadas aqui, né, que o pessoal tinha mandado, falando, tinha uma sobre contraflecha, outra falando sobre limite de normas, né? Se o professor Rafael ele usa os limites da norma ou ele usa uns limites além da norma, né, nos seus projetos? Se você puder responder rapidinho essa segunda aí, Rafa. Tá. Antes de mais nada, agradeço os elogios, mas não estou muito aquém de nomes como Vasconcelos, Mário Franco, né, uma infinidade de outros engenheiros brilhantes que vocês podem conferir lá na minha página lá do Instagram, os ídolos estruturais, sabe? Pessoas assim, fantásticas, com conhecimento incrível. O que eu faço simplesmente é imitar os meus fãs, tá? Tudo que eu faço é imitar esses engenheiros fantásticos, tentar sentir o que eles sentiram, estudar da fonte onde eles estudaram, tá? Então eu estudo muito Joaquim Cardoso, Susequini, todos esses malucos que o dia deles deve ter mais de 24 horas para conseguir fazer tudo que eles fazem, Contarini, né? Então, tantos caras fantásticos. Segundo lugar, em relação aos limites normativos, eu sempre verifico os limites normativos e tem situações que às vezes eu procuro ser um pouco mais rígido do que os limites normativos, né? A norma muitas vezes não contempla tudo que a gente precisa. Tem algumas situações que você precisa ficar atento. A situação de vibração, por exemplo, nas versões anteriores da 618, até a versão de 2003, por exemplo, ela tinha lá limites de frequências que não eram legais, foram atualizados na outra versão. Eu já tinha percebido isso num reforço que eu tinha feito numa rampa, os alunos de engenharia passavam em cima de uma rampa, olha que coisa louca, né? Estudante de engenharia passando em cima da rampa, e os caras ficavam pulando em cima da rampa e a rampa vibrando. E aí, fomos lá, calculamos, e pelo limite da norma, estava ok. Meti um pilar no meio lá, fizemos um reforço em cima com negativo, ficou uma laje lisa bacana e parou de vibrar. E depois, na nova versão da norma, veio uma correção. Mas as normas de fora do país já davam esse indício, né, de que o limite não estava apropriado. Então, recomendo você também estudar muitas outras normas, ver o que a CEI fala, a CSA, que é a norma canadense, ver o Eurocode, procura, compare, né? Então, tem coisa que você vai chegar à conclusão que é melhor adotar até os limites externos para situações que fogem do convencional. Por exemplo, esses tempos atrás aí estava envolvido numa situação de cálculo de silos, né? Não tem norma brasileira para calcular silo. Quer dizer, quais os limites que eu vou adotar? Nem existe limite no Brasil. Então, eu peguei norma americana, no Eurocode, saí comparando e tentando enquadrar com a 618 e ver como que ficava, né? Então, com frequência você vai encontrar isso quando você pega situações especiais. Então, uma vírgula ou outra, às vezes é melhor, sabendo dessa imprecisão que a gente tem com a formulação atual e que possivelmente vai continuar anos a fio, décadas a fio, né? Às vezes compensa você seguir um limite um pouquinho maior, né? Uma viga com vão muito grande, né? Os limites de vibração de alguma laje que tem aí vãos maiores e alternância de carregamentos acidentais, talvez trabalhar com limites mais rígidos, mas isso é um sentimento, é uma coisa que você vai pegando com o teu dia a dia, e vendo e aprendendo. Eu projetei uma laje lá, pô, tá vibrando, cara, tá vibrando, não funcionou. Na próxima você já sabe, ó, o limite da norma não funciona legal, vou reduzir. Né? Mas muito das coisas são assim, a gente faz e vai adequando. Fechou. Legal, legal. Galera, então é o seguinte, como eu disse, para quem ficou aqui até no final da live, né, agora mesmo acabamos de liberar aqui as inscrições para o curso de concreto protendido ministrado pelo professor Rafael Souza. É um curso muito top, tem mais de 30 aulas lá. Que nem ele falou, é feito muita coisa à mão. Claro, tem o apoio do software, igual ele falou, mas é o apoio. Você tem que aprender a dimensionar à mão. Então tá lá no link, o link está na nossa bio, na bio da ConnectEng, também o professor Rafael depois coloca na dele. E o bônus, para quem ficou até agora aqui na live, é o seguinte: quem se inscrever hoje, até a meia-noite, até as 23h59, ganha um cupom
de 30% de desconto. Essa é uma oportunidade única. A gente nunca fez isso na história e a gente está disponibilizando. Ó, o pessoal falando que já fez o curso e é sensacional. É um curso excelente, tá? Então, a gente está disponibilizando esse cupom. É o cupom C de cachorro, P de pato, 30. Entra lá, coloca esse cupom que você ganha 30% de desconto. Garanto que vocês vão adorar o curso. É um curso sensacional. Tem um monte de aluno que está aqui assistindo. A galera adora esse curso porque é um dos mais completos de proteção, sem dúvida, que você vai encontrar na internet. Beleza? Professor Rafael, é isso. Muito obrigado aí pelo compartilhamento dos conhecimentos. Sensacional. Suas últimas palavras para a gente encerrar? Bacana, agradecer a todo o pessoal aí, né, que acompanhou, meu abraço, sinto-se abraçado, cada um de vocês. A gente está nessa pandemia, eu sinto muito falta de um abraço nessa época triste, que infelizmente acho que já tá passando, né? Então sintam-se abraçados aí. E meu muito obrigado por terem entrado na live e conferido. Valeu, galera. Obrigado quem assistiu. Então, ó, fechou aqui. Vai lá na bio, clica lá no link, insere o cupom e adquira hoje para você ganhar os 30%. Beleza? Um abraço. Valeu, professor Rafael. Até mais. Valeu, abraço, gente. Tchau, tchau.